quando a gente vê na carta de Pedro, aqui ó, 2 Pedro 1:5 em diante, ele fala assim: "E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento." Aí quando você vai pesquisar, estudar, saber entender o que é virtude, aí você entende o que Pedro está falando aqui. Porque quando a gente olha para saber o que é virtude, virtude não é alguém que é bom, não é tipo, alguém virtuoso, esse cara é bom, ele tem uma bondade. Mas virtude é a força, a diligência em fazer o bem. A virtude é mais sobre uma ação do que um adjetivo sobre você. É como se ele estivesse falando assim: agora que vocês creem em Cristo, agora façam as boas obras. Agora façam boas ações. Façam ato de justiça. Ou seja, a virtude é o esforço para fazer o bem. É a disposição para fazer o bem. Não é ser uma pessoa boa. E aí ele fala: e na virtude acrescentem o conhecimento. Só que o que a gente faz? Quando alguém se converte, a primeira coisa que a gente fala: ah, você se converteu, então vem aqui para a escola dominical, vem aqui fazer uns estudinhos aqui, senta aqui na cadeira, vamos te dar uns estudos para você se batizar e tudo mais. Só que a primeira coisa que Pedro está falando: ah, vocês creram em Cristo, agora o que vocês precisam fazer é boas obras. E nessas boas obras, vocês acrescentem o conhecimento. A gente inverte, acrescenta conhecimento, joga conhecimento teológico em cima dessa pessoa. Encha ela de livros, termos teológicos que ninguém entende nada. Agora joga tudo em cima dela aí. Só que Pedro está falando primeiro a virtude, ou seja, boas obras. E no meio do caminho da virtude, enquanto você está fazendo as boas obras, você vai acrescentando conhecimento, o conhecimento de Cristo, porque enquanto você está fazendo as boas obras, você vai tendo conhecimento do que Cristo fazia. O conhecimento de Cristo vai sendo acrescentado em você, vai sendo acrescentado nessa sua virtude. E aí ele fala: e no conhecimento acrescente a temperança, ou seja, a moderação. Porque o que acontece? Quando a gente inverte essa lista que Pedro nos dá, se chega na fé, né, um novo convertido, a gente chega e a gente acrescenta conhecimento, estudo, teologia e tudo mais. Só que nela não está sendo acrescentada a moderação, não está sendo acrescentada a temperança, porque antes ela não soube servir, assim ela não aprendeu a ser humilde o suficiente para quando ela alcançar conhecimento, ela acrescente temperança ou a moderação. Aí ele fala, aí na temperança acrescente paciência. Agora que você tem virtude, agora que você tem conhecimento, tem moderação no seu conhecimento, mas nesse conhecimento aí, nessa temperança, nessa moderação, acrescente a paciência, que é justamente isso. Agora que você tem um conhecimento, cara, tenha paciência com aquele que é mais novo na fé com você. Tenha paciência nas coisas da sua vida, sabe, para que isso não leve à vaidade. E aí ele fala, continua falando, na paciência acrescente a piedade. Agora tudo isso você transforme em devoção a Deus. E aí ele fala, e na piedade acrescente o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor. Cara, isso aqui me quebrou, porque ele fala assim, cadê? Acrescente o amor fraternal, ou seja, acrescente esse amor na comunidade, esse amor entre irmãos. E aí você fala, pô, beleza, é um amor. Aí ele ainda fala, e no amor fraternal, acrescente o amor, cara. Aí você fala, mas que amor é esse? Já não tem o amor fraternal acontecendo aqui? Aí ele, não, mas aí sabe o que que é o amor? E aí a gente vai lá ver o que que é o amor. Em 1 João, primeira carta de João, 3,16, aí ele fala assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Este é o verdadeiro amor, quando nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Só que esse ponto nunca vai ser alcançado se lá na frente você não praticou a virtude. Quando você pulou a virtude, pulou direto para o conhecimento e viveu apenas nessa posição de conhecimento, você nunca vai chegar no amor. Que Jesus disse que o mundo conheceria, o mundo iria crer quando ele visse o amor uns pelos outros. Sabe por que nós não amamos uns aos outros? Sabe por que nós estamos mais preocupados em, em matar os nossos irmãos porque pensam diferente, em calar os nossos irmãos porque politicamente pensa diferente de nós, porque teologicamente pensa diferente de nós? Porque nós pulamos a etapa da virtude, cara. Nós não aprendemos a ser bons, nós não aprendemos a fazer bondade, nem com o próximo de fora, quanto mais os de dentro. Nós não aprendemos, porque nós pulamos isso. Porque nós estamos mais preocupados em acrescentar conhecimento, conhecimento e trazer a divisão. E aí ele continua assim, cara. Versículo 8: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Cara, por que isso, velho? Porque nós éramos aqueles que antes de receber a graça e o amor de Cristo, nós éramos aqueles que odiavam uns aos outros. Cara, essa palavra sempre mexe comigo, porque eu olho para isso e falo, eu não sou isso. E aí quando a gente vai ver, aí quando a gente começa a entender sobre a virtude, cara, a gente começa a entender aquela passagem da virtude quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Qual foi a virtude que Deus fez ali, que Jesus fez? Ele fez uma bondade, ele fez uma bondade sobre aquela mulher, ele a curou. Quando nós vemos em Provérbios falando sobre a mulher virtuosa, a caminhada da mulher virtuosa é uma mulher que serve, é uma mulher que faz o bem ao seu marido, faz o bem aos seus filhos, faz o bem à sua casa, faz o bem às pessoas que trabalham com ela, serve. E Provérbios ainda diz que por causa disso, o seu marido e os seus filhos a louvam. O marido e os filhos a louvam a mulher virtuosa por aquilo que ela tem feito na sua casa, pela bondade. Então Pedro está falando assim: você crê em Cristo? Beleza, você faz muito bem, mas agora acrescente na sua fé a virtude. Tenha força para fazer o bem. Tenha disposição para fazer o bem. E enquanto você está fazendo o bem, vai acrescentando o conhecimento. Cara, é uma lista que a gente ignora totalmente. Por isso que a gente está muito mais preocupado em criar igrejas, abrir CNPJs, criar instituição, fazer da igreja uma empresa, se limitar em termos e grupinhos teológicos, ideologias teológicas, ao invés de acrescentar essas coisas na nossa fé. Pedro está falando, acrescente para que você não se torne ocioso ou infrutífero. Quando alguém se converte, a primeira coisa que a gente deveria ensinar a ela é fazer as boas obras, cara. Por isso que em Tiago ele vai falar que a fé sem obras ela é morta. Nós não amamos fraternalmente e nós não nos amamos sacrificialmente porque não aprendemos no início a ser virtuosos. Cara, eu acho que já falei demais. Eu não sei nem se esse vídeo ficou bom, não sei se a gravação ficou boa. Então é isso aí, cara.